Bom dia. Dando prosseguimento às resoluções das atividades. Na aula que passou, a gente fez até o exercício número 315. A gente trabalhou até o 315. Aí a gente continua hoje com esse finalzinho aqui, que deve dar mais uns 25 minutos, 30 por aí. Então vejamos, utilize as propriedades adequadas. Deixa eu ajeitar bem aqui o meu marcador de texto. Utilize as propriedades adequadas a cada caso. Então vamos fazer aqui a letra A. Eu tenho um produto de potências de mesma base. Ele pede para utilizar as propriedades adequadas. Veja bem, ele não pede para você calcular nem determinar. Ele só quer que aplique as propriedades. Portanto, vou aplicar. Para multiplicar potências que têm a mesma base, devemos repetir a base e somar os expoentes. Para a gente não esquecer, eu gosto de usar o artifício. Como eu sei que é somar ou diminuir os expoentes. Quando você multiplica, você aumenta. Se você tiver que multiplicar alguma coisa, você sabe que vai aumentar. Portanto, na multiplicação, fazemos a soma. Quando você vai dividir alguma coisa, sabemos que aquilo vai diminuir. Aí fazemos a subtração dos expoentes. Então aqui simplesmente fica assim, ó, 3 elevado a 5. Simples assim. Aqui é a mesma coisa, você repete a base, que é igual, esse aqui é a base, aqui base. Repete a base e faz o primeiro expoente menos o segundo expoente. Como o segundo expoente é negativo, eu vou cair em dois sinais juntos, fazendo o jogo de sinal, vai ficar 1 mais 3. Jogo de sinal diz o seguinte: quando os sinais são iguais, você substitui por um positivo. Quando os sinais são diferentes, você deve substituir por um negativo. Toda vez que você estiver eliminando parênteses, ou estiver fazendo uma multiplicação, ou estiver dividindo. Isso aqui chama-se jogo de sinais. Jogo de sinais. Esqueceu de fazer isso? Errou. Pode esquecer não. Portanto, aqui vai ficar finalizando 5 elevado a 4. Aqui é o final. Apliquei a propriedade. Outra multiplicação. Então você tem a base 2 e você tem o primeiro expoente que você vai somar com o segundo expoente. Eu coloco os parênteses para os dois sinais não ficarem juntos. Daí, quando eu vou eliminar parênteses, aí eu olho para cá, para o jogo de sinal. Então vai ficar 2 menos 3, sinais diferentes. Mais e menos, menos 3. Portanto, fica 2 menos 6. Aqui é a resposta. Aqui já é uma outra propriedade. Você tem um produto que está elevado a um único expoente. Então, aplicando a propriedade, a gente sabe que tudo que está dentro do parênteses está sujeito ao mesmo expoente que está fora. Portanto, aplicando a propriedade, o 2 está com o expoente 2, o 7 está com o expoente 2. Apliquei a propriedade. Se mandasse calcular, eu continuaria. Não, só falou para aplicar. Novamente, um produto de potências. Um produto de potências, não, um produto de frações. E eu vou aplicar a propriedade. Então eu vou abrir um parênteses. Por que eu estou abrindo parênteses aqui e lá em cima não precisou de parênteses? Porque se eu tenho mais de um número e não coloco o parênteses, eu tenho que repetir esse 2 em cima e embaixo, tipo assim: 1 elevado a 2, 4 elevado a 2. Para não escrever isso, eu escrevo 1 sobre 4 e um único expoente, porque eu já sei que esse expoente é para cima
e é para baixo, tá? Uma maneira mais elegante, né? E aqui vezes 1/3, que também está elevado a 2. Aí, se eu quiser, eu posso continuar, mas eu apliquei a propriedade está aplicada. Aqui é a mesma coisa, só que aqui é uma divisão, ó. Aqui é uma divisão. Então você vai repetir a base, porque a base, esses dois aqui, ó, tem a mesma base, ó. Repete a base, né? E subtrai os expoentes. Então vai ficar 6 menos 3. Deixa que tudo isso está elevado a 2. Primeiro a gente resolve dentro do parênteses, para depois você ir resolver lá fora. Esse expoente 2 aqui, ó, vai ser no final que eu vou mexer com ele. Então vou continuar calculando. Igual, ó, ainda tem parênteses. 11, 6 menos 3, 3, que está elevado a 2. Chegando aqui, entra uma propriedade chamada potência de potência, ou seja, essa base 1 aqui, ó, ela tem mais de um expoente. Na verdade ela tem 2. O que é que eu faço com os expoentes? Eu pego esses 2 expoentes e multiplico. Aí o parênteses desaparece. Fica 11 expoente 6. Pronto. Só isso. Vamos continuar aqui do 317. Bom, nesse exercício é aquela propriedade que fala de potência de uma potência. Então essa atividade diz que sempre que uma base tiver mais de um expoente, ela pode ser simplificada quando você multiplica os expoentes. Ajeitando aqui. Então vejamos. Esse exercício aqui, ó. Você tem 5 elevado ao quadrado elevado ao quadrado. Então você pode pôr 5, multiplica esses 2, simplifiquei. Outra coisa, tem que ficar prestando atenção do que está pedindo a questão. Essa questão aqui, ela está pedindo para simplificar. Simplificar é você reduzir o tamanho da expressão. Não precisa calcular. Não está pedindo para calcular. Se fosse calcular, eu ia transformar essa potência num único número. Ia repetir ela 4 vezes. Então, como é só simplificar, vamos fazer mais rapidamente para ver se a gente consegue resolver o exercício rapidinho todo. Talvez não dê para resolver todo por causa do tempo. Aqui você multiplica, entendeu? Aí vai ficar 3 elevado a menos 6. Pronto, simplifiquei. Não calculei nada. Calcular é se eu desse para essa potência um valor numérico único, né? Resolvesse a potência, mas não foi o que ele pediu. Aqui nesse caso também eu vou só multiplicar. Então vai ficar 0,2. Você multiplica menos com menos dá mais. Nem precisa pôr, mas eu vou colocar. 2 vezes 4, 8. Essa história de menos com menos para mais. É aquela regrinha, jogo de sinais, ó. Jogo de sinais. Quando você multiplica, quando você divide, quando você elimina parênteses, você observa que números que tem, então aqui eu não posso fazer porque eu vou usar esse espaço. Número que tem sinais iguais, tipo assim, ó, você pode substituir e deve por mais. Números que têm sinais diferentes, como esse, você substitui por menos. Isso aqui é o jogo de sinais. Esqueceu de usar? Errou o exercício. É simples assim. Na multiplicação, você divide os expoentes, ou subtrai os expoentes. Então, nesse caso aqui, ó, 4 elevado a 6, 4 elevado a 2, estou dividindo. Potência de base iguais, se repete a base e subtrai 6 menos 2, que vai dar 4 elevado a 4. Simplifiquei. Nesse caso aqui, repete a base e subtrai 2 menos 3.
Isso vai dar 2, olha o jogo de sinal aqui, ó, menos com menos, mais 3, isso vai me dar 3 elevado a 5, certo? Nesse outro resultado aqui, observe que aqui eu tenho duas propriedades envolvidas. Eu tenho uma divisão e tenho uma potência. Aqui uma potência. Esse 2 aqui com esse 3. Potência de potência. Então, a operação mais forte é a potência. Primeiro tem que fazer a potência para depois dividir. Então aqui vai continuar 7 a menos 2 dividido por 7. Aqui eu vou multiplicar a menos 6. Agora eu vou subtrair. Repete a base, faz o primeiro expoente menos o segundo expoente, que é menos 6. Aí isso vai terminar com 7 elevado a menos 2, ó, menos com menos, mais 6. E a resposta fica menos 2 mais 6, deve 2, tem 6, fica 4. Né? Foi 317, era isso aí. Esse 318 tem muitas atividades. Eu vou escolher algumas para ser feito e as demais vocês façam igual. Vou fazer essa divisão. Ela tá bem rapidinho aqui, ó. É 0,2. Aqui está pedindo para calcular. Aqui já dá um pouquinho mais de trabalho, porque além de aplicar a propriedade, eu ainda tenho que chegar num valor numérico. Então, tem que ficar atento à pergunta. Eu vou pegar e repetir a base, porque tem bases iguais. Estou dividindo, ó. Vou subtrair o primeiro menos o segundo. Aí vai ficar 0,2. O primeiro foi menos 8. E aqui eu faço um jogo de sinal. Mais 6. Aí vai ficar assim. 0,2. Deve 8 e tem 6, fica devendo 2. Eu poderia parar aqui se fosse para simplificar, mas ele pede para calcular. Então, para calcular, eu prefiro passar isso daqui para fração, né? E aí eu vou fazer assim. Se eu tiro a vírgula, fica o 2. Depois que passa da vírgula, só tem um número, então é um 10. Eu passei esse número 0,2 para fração. É 2 décimos. A gente faz a leitura assim, esconde a vírgula, fica 2. Conta quantos números tem depois da vírgula, para cada número um 0. Uma potência de 10, e como só tem um é 10. E lá no, agora eu tenho que colocar o parênteses, porque tem um expoente lá fora que é menos 2. Para esse expoente ficar positivo, eu tenho que inverter a base, então vai ficar 10 sobre 2. Aí ele fica positivo. 10 sobre 2 é 5. 5 elevado a 2, que é quanto? 5 vezes 5, que é... Agora eu calculei, certo? Esses aqui, B e C, são muito simples, porque eles já estão na forma de fração. Você só tem que calcular. Nem tem que inverter nada, porque o expoente é positivo. Só inverte o expoente negativo, que ao inverter a base, o expoente troca de sinal. Então aqui vai ficar, ó, esse número ele é expoente desse e ele é expoente desse. Então vai ficar assim, ó. Vai ficar 5 elevado a 3 dividido por 4 elevado a 3. Lembrando que quem está fora é expoente de todo mundo que está dentro do parênteses. Aqui vai ficar 5 ao cubo, que é 5, 3 vezes. Aqui vai ficar 4 ao cubo, que é 4, 3 vezes. Em cima dá 125, embaixo dá 64, que é 16 vezes 4. Agora você tem que, ou você divide, ou você simplifica, né? Ele pediu para calcular, deixa eu ver, pediu. Eu posso dividir, né? Eu posso dividir isso aí, eu posso tentar simplificar, procurar o maior divisor comum. Vamos tentar, só porque aí já faz um novo exercício. Você tem
Vou mudar aqui a cor. Você quer simplificar isso aqui, ó. Aí esse aqui é o maior divisor. Você tem 125, você tem 64 e você quer o maior número que dá para simplificar. Ou seja, dividir os dois, o de cima e o de baixo. 125 só dá por 5, mas 64 dá por 2, então começa de 2. Aqui é 32, aqui não muda. 32 ainda é par, por 2 é 16, aqui repete. Parece que não vai dar para simplificar não. Por 2 dá 8. Esse aqui não dá certo por 2. Por 2 dá 4. Esse aqui não dá certo por 2. Por 2 dá 2. Esse aqui não dá certo por 2. Por 2 dá 1. Esse aqui não dá certo por 2. Por 25, por 5 dá 25. Por 5, isso aqui continua 1, que já acabou. Dá 5. Por 5 dá 1. Não tem nenhum divisor comum. Então simplificar é impossível. Mas você pode fazer a divisão. Então vamos fazer a divisão. Você tem 125. Vamos fazer a conta bem aqui. 125. E você quer dividir por 64. Se eu colocar 2 aqui, ó, dá 128. Passou de 125. Então não pode. Tem que ser 1. Aqui é 64. 4 para 5, 1. 6 para 12, 6. Ou 5 tirando 4 é 1. 12 tirando 6 é 6. Eu acrescento um 0. E aqui eu coloco... Qual é o número que eu vou multiplicar por 64 para chegar em 610? Se você tem 64 e multiplica por 3, dá 192. Se você tem 64 e multiplica por 5, vai ficar 5 vezes 4 é 20, 5 vezes 6, 30, 32. Ó, já está mais perto. Se você tem 64 e vai por 8, 8 vezes 4 é 32. 8 vezes 6, 48, dá 51, 512, está chegando perto. 64 dividido por 9, 9 vezes 4 é 36, 9 vezes 6, 54 e 3, 57, deu 576, é o mais perto. Então aqui é 9, aqui é 576. Aqui você subtrai 610 tirando 576, né? Esse aqui pode emprestar, vai ficar com 0, aqui vai ficar com 10. 10 tirando 6, 4. Aqui ficou 0, empresta 1, aqui fica 5, aqui fica 10. 10 tirando 7, 3. Então sobrou 34. Eu prefiro fazer pelo menos uma casa depois da vírgula. Então eu vou jogar mais um 0 aqui para poder jogar uma vírgula lá. 340, ó. 320 foi 5. Se eu colocar 6 vai passar. Então aqui vai ser 5. Aqui vai ser 320 e vai sobrar 20. Então, conclusão, o que eu consegui nessa divisão foi chegar em aproximadamente, vou colocar esse tio, por que aproximadamente? Porque o número continua a divisão, ó, mas eu encontrei 19,5, certo? Vamos fazer mais um desse lado aqui, para ficar mais equilibrado. Aqui eu vou fazer de preto. Então você tem, aqui eu tenho um expoente negativo, ó. Quando eu tenho um expoente negativo, o que é que eu tenho que fazer? Eu preciso transformá-lo em positivo. Aí para isso eu inverto a base. A base é todo mundo que está abaixo do menos 3. Então eu vou colocar um traço, vou colocar o 1 em cima, embaixo eu coloco raiz cúbica de 5, certo? Coloco o meu parênteses. E o 3 eu coloco positivo, porque eu já inverti. Então aqui em cima eu tenho 1 ao cubo. E embaixo eu tenho isso aqui ao cubo. Em cima eu tenho 1 ao cubo. E embaixo eu tenho raiz cúbica do 5, que está ao cubo. 1 ao cubo é 1. É 1 vezes 1 vezes 1, que é 1. Esse expoente cancela com a raiz, ó. E aqui vai me dar quanto?
vai me dar 5, né? Eu posso cancelar esse expoente. Ou eu poderia também fazer esse cálculo aqui, pegar o raiz de 5, ó, e repetir 5 vezes, vai dar a mesma coisa, ó. Que aqui daria raiz cúbica de 5 vezes 5 vezes 5, que é 125. Qual é o número que multiplicado por ele 3 vezes vai chegar em 125? É o 5. É a mesma coisa, então é mais prático fazer por esse caminho aqui. É mais rapidinho, economiza. Agora vamos fazer esse daqui, ó. Não, eu vou deixar isso para vocês e vou fazer esse daqui, mais interessante. Aqui, tá vendo que ele é negativo, ó? É negativo, então eu vou primeiro fazer ele positivo. Aí eu coloco um traço e inverto. 2 elevado a 0, 1 vezes 2, e embaixo raiz quadrada do π. Aqui eu faço o meu parênteses e coloco 2 como positivo. Observe que o de cima desceu, observe que o de baixo subiu. Inverteu, o sinal troca. Qualquer número elevado a 0 é 1, tá aqui. 1 vezes 1 meio. E embaixo, raiz quadrada de π. Raiz quadrada de π. 1 multiplicado por 1 meio. Como é que multiplica número inteiro e fração? Ó, esse número multiplicado por essa fração. Você completa aqui e multiplica o de cima pelo de cima, põe o resultado em cima. Multiplico de baixo pelo de baixo, põe o resultado embaixo. E o que eu vou colocar, quando eu multiplicar aqui, ó, eu vou colocar a resposta aqui, ó. Embaixo fica como está. Raiz de π. Agora eu tenho uma divisão de 2 frações. Aí o aluno fala, que 2, professor? Só estou vendo uma. Mas eu posso transformar esse número em uma fração para aplicar uma propriedade de divisão de frações. Então, como é que vai ficar isso aí? Para dividir frações, você repete a fração que está no numerador e você multiplica pela fração que está no denominador. Mas ela tem que estar invertida, a de baixo. Tipo assim. Deixa eu subir um pouquinho aqui. Em cima, eu já tenho 1 sobre 2, está aqui. Agora, vou multiplicar pela de baixo invertida. Como é o inverso? O de baixo sobe, o de cima desce. Assim. Aí, em cima, eu multiplico frações, ou numeradores. 1 vezes 1. 2 vezes raiz de π, 2 raiz quadrada de π. Bom, ele pediu para calcular. Aqui o que eu poderia fazer é trocar π por 3,14, mas isso aí não ia simplificar não, ia ficar cada vez maior. Porque a raiz quadrada de π é um número irracional, né? Então, vai ficar assim. Está calculado. Eu vou deixar essa que ficou aqui. Eu vou deixar essa para vocês calcularem, né? E aí a 318 está pronta. Ainda tem a 319 e só. Vamos fazer a 319. Aqui nós temos potências que têm expoente fracionário. Pode observar que é fração esse expoente é fração, todos são frações. Essa daqui, além de ser fração, ainda é uma fração negativa. Esse aqui, ó, negativa. Aqui é uma potência de outra potência, tem 2 expoentes. Mas todos eles são frações, isso indica que todos eles vão se transformar em radicais. Bem rapidinho. Toda vez que você vê um radical, toda vez que você vê um expoente que é fração, você já sabe, ali pode ser transformado em um radical. Então, vou transformar o meu em radical. Ó, radical é esse, a raiz. Esse 81, joga lá embaixo. Agora, o que eu faço com o expoente? O de cima desce e fica aqui dentro. E o de baixo sobe e fica aqui fora.
Aí aqui eu posso resolver, ó, raiz quadrada de 81. 81 elevado a 1 é só 81. Quem é a raiz de 81? Quem é o número que eu multiplico por ele mesmo e dá 81? É o 9. O 9 é a raiz quadrada de 81, porque 9 vezes 9, ou seja, o 9 duas vezes é 81. Raiz quadrada é quando você pensa em um número que multiplicado por ele próprio dá o radicando, que é o número que está aqui dentro, né? Vamos continuar, fazer mais alguns aqui, que esse aqui está muito fácil. Nesse daqui, ó, eu vou fazer a raiz e vou arrastar o 27 aqui para dentro. Quem está embaixo vai subir. Quem está em cima, ou melhor, subir não é aqui não. Quem está embaixo, tinha um professor que dizia, quem está na sombra vai para o sol, quer dizer, está debaixo da raiz. Ó. Quem está na sombra vai ficar no sol. Quem está no sol vai ficar na sombra, que ficou dentro da raiz. Também é uma forma de, né? E aqui eu tenho 27 ao quadrado. E eu quero saber qual é a raiz cúbica desse número. Então, primeiro eu tenho que descobrir quanto é 27 ao quadrado. Então, aqui é 3. E 27 ao quadrado é 27 vezes 27. Que eu vou fazer aqui do lado para ir mais ligeiro. Vezes 27. Dá 729. Agora eu vou fatorar para achar a raiz cúbica. Eu vou fazer a fatoração. Ótimo. Vou fazer bem aqui. Ó. Você tem 729 e começa a fatorar. Por 2 não dá, porque ele é ímpar. E por 3, aí você faz 7 mais 2 é 9, mais 9 é 18. 18 dá para dividir por 3. Então esse número também dá. Quanto é 729 dividido por 3? Aqui vai dar 2, 3 vezes 2, aqui vai dar 4. E aqui vai dar 3. Vamos conferir. 3 vezes 3, 9. 3 vezes 4, 12, vai 1. É isso mesmo. Ainda dá certo por 3? Eu tenho certeza se dá se eu fizer 3 mais 4 é 7, 7 mais 2 é 9, 9 dá para dividir por 3, aqui também dá, que vai dar 81, tá vendo? Ainda dá certo por 3? Dá, esse é fácil. Ainda dá certo por 3? Dá. Ainda dá, enquanto der certo por 3, vocês vão dividindo. Aí você olha para cá, como esse número aqui, ó, é um 3, a raiz é cúbica, aí você tem que juntar de 3 em 3, ó. Aí fica 3 ao cubo, 3 ao cubo. Então aqui vai ficar assim, ó. Raiz cúbica de 3 ao cubo, de 3 ao cubo, e a raiz é cúbica. Por que que eu fiz isso? Porque eu quero cancelar esse 3 com esse 3, para esse 3zinho ficar aqui fora da raiz. Cancelando esse 3 com esse 3, esse 3zinho fica aqui. Aí 3 vezes 3 é 9. Achei a resposta. É 9. 9 vezes 9 vezes 9 vai dar 729. Bom, vamos fazer mais um, né? É tudo fácil. E vocês vão fazer esses que eu vou deixar. E eu só vou fazer mais esse aqui. Esse porque está negativo. Esse vocês já sabem, mas negativo, ó, a gente começa assim. Põe o número 1 aqui embaixo. Ao inverter, esse negativo aqui se torna positivo. Aí vai ficar 1 em cima. 125 fica embaixo. Olha aqui o parênteses. O terço fica positivo. Agora que ele é positivo, eu jogo dentro de uma raiz. Tudo. 1 sobre 125. E aí eu vejo, quem está no sol, vem para a sombra. Aqui dentro vai ter 1. Dentro da raiz, mas fora do parênteses aqui. E quem está na sombra, vem para o sol. Ficou raiz cúbica desse número aí. Bom, e agora? Agora eu vou pegar, eu vou usar esse espaço aqui, porque esse aqui vocês vão fazer em casa. Ó, ficou assim. Eu vou separar, para ficar mais fácil de entender. Eu vou fazer uma raiz para o de cima, que é 1, e eu vou fazer uma raiz, isso é outra propriedade, eu posso fazer isso, porque está todo mundo dentro da mesma raiz, por 125. Qual é a raiz cúbica de 1? Qual é o número que multiplicado por 1 3 vezes dá 1? É o próprio 1, 1 vezes 1 vezes 1 é 1.
E o 125? O 125 eu preciso fatorar. Aí você pega o 125, não dá certo por 2 nem por 3, porque 5 mais 2 mais 3, mais 1 é 8. Não dá por 3, mas dá por 5. Que dá 25, que dá 5, que dá 1. Então aqui dentro ficou 5, 3 vezes. Ó. Como a raiz é cúbica, eu tenho que fazer grupo de 3. Aí eu cancelo esse com esse aqui, sobrou 1 em cima e sobrou 5 embaixo. Tranquilo. É só isso. Fácil. Esse aqui também, esse último, é tão simples que eu vou fazer. Ó. Ele tem 2 expoentes. Para multiplicar um expoente pelo outro, é o de cima pelo de cima e o de baixo pelo de baixo. Fica assim. 1 vezes 1, 2 vezes 2. Aqui vai virar uma raiz, né? Onde o 16 vai estar como radicando. Quem está no sol, vem para a sombra. Quem está na sombra, vem para o sol, né? Aí você tem que fatorar o 16 para cancelar com aquele 4 ali. Você pega o 16 e começa. Por 2 é 8. Por 2 é 4. Por 2 é 2. Por 2 é 1. E aí você tem uma coisa assim, ó. Um 4 lá fora e um 2, 4 vezes aqui dentro. Por que eu juntei os 4? Porque a raiz é quarta, ó. Como aqui é um 4, eu tenho que colocar ele com o mesmo expoente para poder fazer isso, ó. Cortar esse com esse e dizer o que? A resposta é 2. Chegou na resposta, circula a resposta para o professor identificar rapidinho. Acabou. Não, ainda tem mais um. Mais um, esse aqui, de fato, esse aqui é o último. Esse aqui tinha acabado. Então vamos fazer esse aqui. Pronto. Aqui nós temos potências com expoente negativo. Tem vários tipos de potência. Nessa letra A aqui, ó, nessa, vocês podem ver que aqui, além de ser negativo, é uma fração. Aqui vai virar um radical. E esse, professor? Esse aqui está na forma de decimal, mas esse daqui eu vou fazer dele uma fração. Vou passar ele para a forma de fração também. Todos aqui vai ser fração. Todos eles. Porque número decimal, ó, a gente escreve ele na forma de fração. Tranquilo, aqui também, ó. Então, aqui do jeito que fizer o primeiro, é só seguir e fazer os demais. Observe. Você tem 243 elevado a menos 2/5. Aí, o que vocês vão fazer? Primeiro, você já sabe que isso aqui vai virar um radical. Aí você já põe uma raizona lá. Aí você escreve 243. Mas tem um detalhe. Ele é negativo. Então, antes de transformar em radical, ele tem que ficar positivo. Não dá para transformar negativo, não. Aí você vai e transforma esse número aqui, ó, numa fração. Então você escreve o traço da fração, o de baixo você põe em cima, o de cima você põe embaixo. Aí você coloca o parênteses, aí você coloca 2/5 positivo. Agora ele é positivo, porque eu troquei de lugar, ó, o de baixo lá em cima, ó, o de cima cá embaixo. Agora sim, agora isso vai ficar dentro de uma raiz. Aí você faz uma raizona grande e dentro você põe essa raiz, esse número todo, o 1 e o 243. Os expoentes você faz assim: quem está na sombra vai para o sol, vai ficar aqui em cima. Quem está no sol, que é o 2, vai para a sombra. Como aqui é uma fração, eu tenho que colocar o parênteses. Ficou assim. Bom, aqui eu já aconselho fatorar esse número, porque se eu for elevar esse número ao quadrado, ele vai ficar muito grande. Eu não vou trabalhar com calculadora. Se fosse, não tinha problema, mas eu vou trabalhar sem calculadora. Então você vai fatorar. Aí você vai pegar o 243. Deixa eu ver onde eu vou fazer isso. Vou fazer para cá, para não atrapalhar ali. Aí eu vou pegar o 243, tá aqui, ó.
e vou começar a decompor ele. Eu não posso levar ao quadrado um número desse tamanho, dá mais trabalho. Será que dá por 2? Não, porque ele é ímpar. E por 3? 3 mais 4 é 7, mais 2 é 9. 9 dá para dividir por 3, então aqui também dá. E vai dar 81. Será que dá por 3? 1 mais 8 é 9, dá. Vai virar 27. E 3 vai virar 9. Será que dá por 3? Dá 3. E por 3 dá 1, acabou. Agora eu vou olhar a raiz, o índice é 5, ó. Então tem que fazer grupo de 5. Vamos ver quantos tem. 1, 2, 3, 4, 5. Então deu 3, 5 vezes. Beleza. Por que eu fiz isso? Porque eu queria que ele não ficasse muito grande. Então aqui é um 5. Em cima não mexe. Embaixo, no lugar de 243, vai ser 3 com expoente 5. 3 com expoente 5. Foi isso? Foi. 3 com expoente 5. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou dividir isso aqui, ó. Vou fazer uma raiz por de cima, onde o radicando é 1. Vou fazer uma raiz quinta por de baixo, onde o radicando é isso aqui. Raiz quinta de 1, qual é o número que é multiplicado por ele mesmo? 5 vezes. Vai chegar em 1. É 1. Vou colocar logo a resposta aqui, ó. 1. E esse aqui, eu faço o quê? Você cancela isso com esse, que vai dar quem? 3. Olha a resposta aqui, simples. Tem um detalhe aqui que eu estou esquecendo. Quando eu troquei esse por esse, eu esqueci desse 2. Eu vou voltar, porque não é essa a resposta. Então, eu esqueci desse 2. Tem que ter muita atenção, senão a gente acaba se enrolando. Mas agora eu vou continuar daqui. Só esqueci aquele 2, mas já coloquei, vou arrumar. Continua um 5. Aqui vai ser 1 ao quadrado, que é 1. Continua um 5. Aqui. Aqui vai ser expoente 5 e expoente 2. A gente multiplica, dá 2 vezes 5, que dá 10. Dá 3 elevado a 10. Continua para cá. A raiz desse aqui, ó, a raiz desse número. Aqui aparecendo um 6. Qual é o número? Qual é a raiz quinta de 1? É 1, porque 1 vezes 1, 5 vezes, continua sendo 1. Quando eu tenho 3 elevado a 10, eu vou fazer o seguinte. Como eu preciso de 5 para poder cancelar, eu vou colocar 3 elevado a 5 e 3 elevado a 5 de novo. Para quem não entendeu, eu vou explicar o que foi que eu fiz. Quando a gente multiplica potências que têm a mesma base, a gente repete a base, está aqui a base, soma os expoentes, 5 mais 5, 10. Então, se você tem 10, você pode escrever 5 duas vezes, que vai dar a mesma coisa. Mas por que eu fiz isso? Porque eu tenho interesse em cortar esse 5 com esse 5. E cortar esse 5 com esse 5 aqui. Aí em cima continua sendo 1, mas embaixo não tem mais raiz, porque eu cortei. Aí dá 1 sobre 9. Certo? É isso aí. Ó, eu fiz esse. Todos esses seguem o mesmo padrão. E aqui, por exemplo, vamos fazer esse daqui, esse de baixo aqui, que é 0,4 negativo, 4 décimo. Então, 0,4 negativo, a gente aprende lá no fundamental, como é que faz a leitura desse número aqui? Aí tem gente que fala 0,4, tá errado. Quando você fala 0,4, você está soletrando, falando número por número. A leitura é feita assim. Você esquece da vírgula, ó. Se eu tirar a vírgula desse número, ele vai ficar assim, 0,4, que é a mesma coisa que 4. Aí eu conto quantos números existem depois da vírgula. Depois da vírgula só tem um número. Se só tem um número, é 10. Então esse número aqui, na verdade, é quanto? É 4 décimos. Isso é 4 décimos. Que se eu simplificar por 2, ó, se eu simplificar por 2, vai dar 2 quintos. Aí o aluno pergunta, por que você simplificou? Gente, quanto menor o número, mais fácil de trabalhar. Porque se você não simplifica no começo que está pouco,
vai ter que simplificar no final, que vai ficar muito. Então, na verdade, isso aqui vai ficar assim, ó, a letra E, ó. Vai ficar 243, tá vendo que ele é negativo? Menos 2/5. Por quê? Porque isso aqui é 4/10, que simplificado é 2/5. E ele é negativo, porque esse sinal aqui está na frente do 4, do 0,4 é menos. Mas eu não posso transformar em radical assim, então eu inverto o radical, a base. Aí eu coloco um traço, coloco um lá para cima, coloco 243, a parênteses, aí eu coloco 2/5, beleza, né? E agora é a hora da raizona grande. Dentro da raiz você coloca a fração, ó. Certo. Quem está no sol, lá em cima está no sol, vem para a sombra. Aí para ficar na sombra você põe um parêntese. Quem está na sombra, quem está embaixo, vai para o sol, raiz quinta desse número elevado ao quadrado. Tá vendo que esse número 243 é grande? Mas eu já fatorei ele, ó. Ó, deu quanto? 243 fatorado, deu 3 elevado a 5, aí, ó. Então eu não vou fatorar de novo, né? O cara colocou porque quis, então vou aproveitar o que eu já fiz. Aí eu faço assim, ó. Raiz quinta de 1 sobre 3 elevado a 5. Deixa que tudo isso está ao quadrado. E aqui é um 5. Vou separar em duas raízes para ficar mais fácil. Raiz quinta de 1 elevado ao quadrado. 1 ao quadrado é 1 vezes 1, que vai terminar em 1. Raiz quinta de 3 elevado a 5, que também está elevado a 2. Né? E aqui eu vou usar um artifício diferente que eu fiz no outro, porque você pode ver que está igualzinho esse daqui, ó. Né? E ao invés de multiplicar a potência de potência, eu vou trocar de posição. Quer ver? Observe. Aqui em cima eu já vou resolver. 1 ao quadrado é 1, a raiz de 1 é 1. Beleza, que acabou lá. Aqui embaixo, ó, essa raiz quinta aqui, ó. Você concorda que se eu vou multiplicar 5 por 2, ou se eu vou multiplicar 2 por 5, dá o mesmo resultado? Dá o mesmo resultado, porque é uma propriedade comutativa. E a comutativa, ela é aceita pela multiplicação. Então, ao invés de colocar 3 a 5 a 2, eu coloco 3 elevado a 2, que está elevado a 5. Ó, que esperteza. Por que eu fiz o 5 lá para fora? Para me cortar o 5 de fora com esse 5 de fora. Se ele estivesse dentro, eu não poderia fazer isso. Aí vai ficar 1 sobre 3 ao quadrado. Quanto é 1 sobre 3 ao quadrado? Dá 1 sobre 9. Dá 1 sobre 9. Pronto, essa é a resposta. Ah, professor, deu a mesma coisa. Realmente, deu a mesma coisa. Lá tinha dado... Sabe por quê? Porque 2/5 e 4/10 é o mesmo número. 2/5 é a mesma coisa de 4/10. Ó, quando eu fiz esse daqui, eu peguei o expoente, ó, 2/5. Quando eu peguei o expoente 4/10. É a mesma fração. Se você tem 2/5, é o mesmo que 4/10. Bom, gente, eu acho que por aqui dá para vocês. Eu vou ver se eu faço. Deixa eu ver, vou fazer mais um. Vou fazer um de verde aqui. Deixa eu ver qual que seria mais difícil. Não sei, porque para mim estão todos fáceis. Mas esse daqui, ó, talvez o aluno se impressione porque tem um montão de zero. Aí ele vai ficar preocupado, né? Mas ele está positivo, então eu já posso transformar direto em radical, ó. Uma raiz, e aqui eu coloco 10.000 dentro, ó, 10.000. Aqui eu não vou colocar 0,25. 0,25, ó, isso aqui. Tirando a vírgula fica 25. Como tem dois números do lado depois da vírgula, é 100. 25 centésimos é a leitura desse número. Dá para dividir tudo por 25, que é o maior divisor. 25 dividido por 25 dá 1. 100 dividido por 25 dá 4. Aí, ó. Na verdade, isso aqui é 1/4. É 1 sobre 4. Quem está em cima vai para dentro, vai para a sombra. Quem está na sombra vem para o sol. Agora eu pego esse 10.000 aqui e vou fatorar.
para ver o que é que eu consigo. A fatoração por 2 dá 5.000, por 2 dá 2.500, vamos continuar. Por 2 dá 1.250, por 2 dá 625, agora não dá mais por 2 não. 5 e 2, 7 só dá por 5. Nem por 3 não dá. Que vai dar 125, que dá por 5, que dá 25, que dá por 5, que dá 5, que dá por 5, que dá 1. Como a raiz, ó, é quarta, eu vou pegar e vou juntar de 4 em 4. Ó, esses aqui são 4, 2. E aqui são 4, 5. Então vai ficar 5 elevado a 4, porque tem 4 vezes o 5. 2 elevado a 4, porque tem 4 vezes o 2. Então aqui vai ficar assim, ó. Raiz quarta de 5 elevado a 4, de 2 elevado a 4. Para mim poder cancelar esse com esse, ou melhor, cancelar esse 4 com esse 4, cancelar esse 4 com esse 4 aqui. Aí a raiz desaparece, aí fica 5 vezes 2. E a resposta do exercício é 10. Aqui pede para calcular, ó, calcular tem que deixar com um valor numérico. Então, na verdade, o que é que faltou para vocês fazerem? Faltou. Deixa eu ver os que eu fiz. Eu fiz esse. Vou identificar aqui os que eu fiz para poder sobrar alguma coisa para vocês analisarem. Esse foi feito por nós. Esse aqui também. E esse aqui também. Então ficou BCD. Ó, ficou 3 para que vocês façam. Tranquilo? Pois é. Então qualquer dúvida, postem nos comentários, estudem, porque a nossa provinha vai ser isso aí. Até a próxima.